Oi gente, bem-vindos ao primeiro vídeo do canal este ano. Estou animada! Eu demorei um pouco pra gravar esse vídeo, pois eu estava sem celular. Acreditem se quiserem, o meu celular parou de funcionar antes do ano novo, passei o ano sem celular. Voltei a ter ontem, então fiz a minha listinha. Eu geralmente gravo melhores e piores do ano, né? Até às vezes em vídeos separados, quando tem muito livro. Esse ano eu quis fazer diferente, porque eu não li tantos livros como em anos anteriores. Tirando as releituras, eu acho que deu 51 livros, então eu reli bastante coisa, principalmente no começo do ano. E obviamente não coloquei daí nessa lista das releituras, porque a maioria manteve a nota, mas daí eu já li esses livros antes, então não queria colocar em listas assim. Aí fiquei com um pouco de dificuldade. Fiz esse ranking, me arrependi um pouco, talvez deveria ter feito a lista de melhores e piores do ano, mas o que acontece? Esse foi um ano meio atípico, assim. Eu não tive muitos extremos, eu tive vários 5 estrelas, mas assim, geralmente, acaba o ano, eu tive livros que eu odiei, livros que foram horríveis, e livros que, tipo, me marcaram extremamente, como ficar pra minha vida pra sempre. Eu consigo fazer uma lista de 10 livros que foram incríveis e é difícil de achar os 3 primeiros, e aí entre os 3 primeiros é impossível de achar um melhor do ano. E não foi o caso nesse último ano, assim, eu tive livros muito bons, mas eu não sei se eu tava meio apática pras leituras que eu fiz, eu não sei se eu não tava muito, sei lá, presente mesmo, não sei. Eu sei que... Cadê meu controlinho? Perdi. Tem. Na hora de eu fazer esse ranking eu tive um pouco de dificuldade, assim, de... Lá nos primeiros, tipo, nossa, o que foi absolutamente incrível, ou desses 5 estrelas, nossa, realmente foi 5 estrelas, assim, a maioria dos 4,5, 4,75 passou até na frente de vários 5 estrelas, porque eu fiquei, nossa, não me marcou assim desse jeito. Acaba que as notas que eu vou dando, tem dificuldade de dar nota, né, mas as notas que eu vou dando servem como base para eu fazer essas listas, só que na hora que eu vou fazer a lista, eu vejo se realmente bate, assim, tipo, esses foram 3,5, mas os que eu dei 3 estrelas eu gostei mais. E passa na frente dos 3,5, até porque depois, no final do ano, já passou um tempo que você leu, você já tem uma base, assim, do que realmente ficou, o que você nem lembra, ou o que você olhando pra trás pensando, não sei se eu gostaria se eu lesse agora. Então, tem esse negócio, assim, também, na hora de a gente fazer uma lista de todos os livros que você leu no ano, acaba ficando não exatamente igual ao ranking. Tem também as coisas que eu li mais recentemente, talvez estão mais marcadas, e aí acaba passando um pouco na frente também, porque estão mais na minha cabeça nesse momento. Mas enfim, só uma introdução meio longa para vocês entenderem a dificuldade para fazer essa lista, e que vai ter coisas ali que, por exemplo, né, poderia mudar um para cima, um para baixo. Tem coisas que são um quê de não ficção ali, não sei se tem muito não ficção, mas livros que tem essa questão da história da autora junto ali com a ficção, ou poesia, por exemplo, que é difícil colocar num ranking, assim, porque é totalmente diferente dos outros livros, né, que eu li, e aí acaba você julgando um pouco a história da pessoa. Ou eu gosto muito das poesias, mas ou colocar na frente de livros de ficção que me marcaram muito, é muito difícil, assim, isso pra mim. Então, talvez nos próximos anos eu não faça ranking desse jeito, mas vamos ver. Eu, obviamente, não vou falar a história de cada livro, eu vou fazer a lista aqui do pior ao melhor. Acho que são 50 ou 51 livros, como eu falei pra vocês. E talvez um ou outro eu precise explicar por que tá no lugar, mas eu acho que não. Vamos falando e papeando sobre as leituras desse último ano. O próximo vídeo do canal vai ser 26 livros para 2026. Sim, ainda quero gravar ele, vai sair logo, então eu sei que eu tô um pouco atrasada, mas vai sair já meio juntinho. Porque eu já fiz a minha lista, tem alguns lançamentos que eu quero ler esse ano, tem algumas coisas que eu já deveria ter lido, e enfim, fiz a minha lista. E então se inscreva no canal, curte o vídeo, e pra você não perder aí o próximo vídeo. Vamos lá. O primeiro livro, acho que não é muito... O primeiro, que no caso é o último, né? A pior leitura aí de 2025 foi Bem-vindos à Livraria blá 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 blá, que eu nunca sei o nome. Bem-vindos à Livraria
Renadon. Gente, esse livro foi uma luta pra terminar, o livro que eu escolhi pra ler com a minha prima. Eu escolhi não, né? Ela queria ler e eu já tinha. E todo mundo falava super bem, né? Cozy read, não sei o que, não sei o que. E pra mim não rolou, já fiz vídeo sobre isso, então se vocês querem entender porque eu não gostei, tem vídeo, vou deixar aí linkado. Mas o fato é que foi o pior livro do ano. Como eu disse, eu não tive leituras que eu absolutamente odiei, que foram, nossa, notas horríveis, 0 estrelas. Isso aqui foi 2 e pouco, então, né, não é um negócio absurdo de extremo, né? E aí, já de próximo, né, o segundo pior foi A Penetra, da Sophie Kinsella, que foi a minha última leitura de 2025. Também tá muito na minha cabeça, né, por ter sido uma leitura recente, só que dessa vez pro pior, porque eu achei nada com nada, assim, sabe? Não sei, não tem uma historinha muito que aconteça muita coisa, foram 300 e poucas páginas de meio nada, e eu fico mal, né, porque, enfim, Sophie Kinsella partiu aí há pouco tempo, foi a minha última leitura do ano, mas não rolou pra mim, então, segunda pior. Aí, terceira pior, já foi um livro que foi 3 estrelas, se não me engano, não é um livro ruim, que é Sounds Like Love, da Ashley Poston. Acredito que ainda não tem a tradução, mas eu não tenho certeza, porque os livros dela saem tipo um ano e meio depois da tradução, então eu acho que foi lançado mesmo no começo do ano, então não sei quando vem, mas se já tiver tradução eu apoio pra vocês. O fato é que é um livro fofinho, eu gosto dos livros da Ashley Poston, tem uns que eu amo e tem uns que ficam aí nesse 3 e pouco, esse foi um dos 3 e pouco, porque é um livro fofinho, mas assim, olhando até pra trás, não, sabe, não deixa aquela marca. E aí, um livro que eu não odiei, mas olhando pra trás, ele cai no meu ranking ali, né? Eu não sei quantas estrelas eu dei, mas tipo, deve ter sido 3,5, 3,75, não sei. Foi Deep End, que, como que é? Já tem tradução, é da Hailey Hazelwood. No fundo é amor, um negócio assim, eu vou por aí, né, a capa em português, mas não gostei, assim, eu gostei, né, foi um livro ok, mas pensando pra trás, assim, eu acho que eu não curto tanto. É um livro um pouco mais diferente, né, um romance mais... Enfim, quem leu ou quem viu sabe, mas tem uma historinha legal, um romancinho ok, assim, tipo, entre os personagens, é legal, mas olhando pra trás cai um pouco no meu conceito, eu penso na minha leitura e não curto tanto, apesar de ser Hailey Hazelwood, que é bem difícil ela estar assim nos piores do ano, mas enfim. Aí eu coloquei aqui, aí vem a minha dificuldade, né, de colocar coisas com não ficção. Eu coloquei As Pequenas Chances, porque eu olhei os próximos livros que eu li, eles tiveram esse sentimento um pouco maior, porque é muito subjetivo, né? Listas assim são muito subjetivas, porque pode muito ter sido só a experiência de leitura, só o momento que eu li que fez o livro me marcar ou ser melhor pra mim, porque tem muita coisa que literariamente aqui, nossa, espanca os que ficaram nas primeiras colocações do ano, mas talvez no momento que eu li, ou enfim, foi bom ter lido, a experiência de ter tido essa leitura foi bom, mas não ficou ali pra mim subjetivamente no meu coração. Então tem essa coisa, né, muito pessoal, muito de momento, muito de experiência de leitura, e não uma lista de literariamente os melhores aí, porque, né, essa é a minha lista. Então vamos lá, aqui ficou As Pequenas Chances, que foi um livro que eu gostei muito, que eu dei acho que 4 estrelas, mas que, olhando ele na hora de montar o ranking, fiquei em dúvida entre esse e o próximo onde colocar, mas Made for Each Other, que é da Lynn Canter, foi um livro de romance fofinho, eu não sei se dei 3,5 ou 3,75, mas eu lembro de ter aproveitado, apesar de não ser nada com nada. Então não é um livro que eu me lembre muito, eu me lembro mais de As Pequenas Chances, por isso essa dúvida aí. Mas foi um romance fofinho que talvez num momento que eu tava ali com uma dificuldade de gostar de romances, nada tava me agradando, eu queria só ler romance, não tava com vontade de ler outras coisas, mas os que eu tava lendo não estavam sendo leituras
absolutamente incríveis. Então, teve aí essa dificuldade. Mas o próximo é Fake Skating. E aí é um livro que eu sei que eu gostei. Sei que teve coisas que eu não gostei, mas não me lembro muito. Então, isso que eu tenho pra acrescentar. O próximo livro foi Swept Away. Eu falei dele no vlog. Vai estar aí, mas com certeza o livro tá na capinha do vídeo, se vocês forem aí no canal. E assim, foi um livro que eu gostei muito, mas teve partes que foi muito monótono, assim, que eu tive que me forçar a continuar, então por isso não tá aí melhores, né? Mas, como eu falei, eu tive muitas leituras que foram boas muito boas, mas que ficaram nessa grande área cinza. Eu não tive nem muitos piores, e os melhores, ok, tive alguns ali, mas não tantos, então a maioria ficou nessa área de que foi bom, mas teve alguma coisa que fez não ir lá pra cima, e aí, não indo lá pra cima, todos esses que ficaram daqui pra frente são meio, sabe? Uma área difícil ali. Então tá. Aí o próximo, It's a Love Story. Sinceramente, nem lembro. Então, claramente um livro que não me marcou. Aí o próximo, Intermezzo. E aí, gente, esse é um livro que, quanto mais eu pensei nele depois da leitura, mais eu gostei. Então foi um livro que na época eu gostei, acho que eu dei 4 estrelas. Mas teve algumas coisas que me incomodaram, a experiência de leitura, que entra a experiência e o momento certo. Eu não li no momento certo, eu demorei muito durante a leitura, assim, tipo, eu comecei, daí eu fiquei muito tempo sem ler, daí voltei, e daí demorei muito nesse começo pra chegar até o meio. Então, por ter sido truncado, acho que no momento ali eu não consegui dar uma nota muito boa, assim, maior, né? Mas olhando pra trás, cada vez que eu penso na história, analiso, assim, a história eu gosto mais. Então, é aquele livro que vai crescendo aí, conforme passa o tempo. Aí eu coloquei aqui Hot for Slayer, que é uma novela da Elie Hazelwood. Novela ou um conto? Acho que é uma novela, mas eu não lembro. Que é, assim, bem, né, obviamente curtinha, uma história legal, que foi li no momento certo e foi uma leitura proveitosa. Daí temos aqui Cartas a um Jovem Poeta. De novo, né, se a gente for falar de experiência de literatura e coisas incríveis, esse livro até deveria estar mais na frente ali no meu ranking, mas pensando assim, entre todas as coisas que eu li, eu tive muita dificuldade de colocar ele. Eu pensei onde que eu vou pôr ele no ranking, porque não tá ali nos meus melhores do ano, mas foi uma leitura super proveitosa, anotei várias coisas, peguei várias citações, então não sei nem se ele deveria estar aí, mas eu tive muita dificuldade de colocar ele no ranking, então vamos deixar aí, né? Aí eu coloquei Galateia. Galateia foi um conto que eu ouvi em audiobook, assim, uma treinada na academia. Em um treino eu comecei e terminei, e foi interessante ter lido. Eu gosto, assim, desses recontos de literatura greco-latina, e foi bom. Aí eu coloquei Mar da Tranquilidade. É esse que eu tenho, não, Mar da Tranquilidade eu ouvi em audiobook e depois passei pra e-book, se não me engano, porque eu não tava conseguindo prestar atenção, foi alguma coisa assim. É um livro que, pensando assim, teve várias coisas que me incomodaram e talvez ele mais caiu no meu conceito do que melhorou. Não sei, gente, todo mundo gosta muito, mas eu não me interessei tanto assim, eu acho. Aí eu coloquei Promise Me Sunshine. É um livro que eu lembro vagamente da história, eu lembro de ter gostado, de ter lido, se não me engano eu li rápido, mas assim, dizer que me marcou e que foi um romance que vai ficar aí pra mim, não. Aí eu coloquei The Love Haters, que é da Catherine Center, e eu não sei se tem tradução ainda, mas eu... Gente... Ai, como é difícil, né, porque se eu não tô mostrando, gente, eu ou ouvi audiobook ou li em e-book, tá? Eu leio muito e-book, eu ouço muito audiobook. Então, às vezes eu até esqueço de mostrar, mas eu acho que dos que passaram eu não esqueci nenhum. E aí, The Love Haters, sinceramente, o nome já diz muito, mas eu não lembro muito mais que isso. Então, Fearless. Fearless é o segundo ou terceiro daquela trilogia lá.
Não sei. Mas eu gostei muito na época, eu acho, dessa trilogia. Só que, sinceramente, não lembro muito. Então, é isso. Daí eu coloquei Slow Dance. Slow Dance é um livro que eu demorei. Eu tinha em audiobook ele, mas eu demorei pra pegar ele. Porque eu tava tipo, ai, acho que não vai ser muito bom. A nota do Goodreads, se não me engano, não tava muito boa. Apesar de ter sido uma escolha da Reese Witherspoon, né? Pro clube do livro dela. Mas eu gostei. Assim, claro que teve coisas que eu não gostei. Se não me engano, eu dei 4 estrelas. Mas foi um livro que eu... me surpreendeu, acho que porque eu tava esperando muito ruim e aí surpreendeu, assim, né? Superou as expectativas. Daí, First Time Caller. Eu vi bastante críticas ao livro, assim, principalmente ao personagem masculino. Se eu não me engano, no vlog de leitura eu falei sobre o personagem masculino. Não tenho recordações exatas, mas realmente, assim, o personagem masculino ele é meio raso, tá ali só pra fazer o par de romance. Mas eu gostei da historinha, do romancinho. Eu acho que eu li no momento certo que eu precisava desse livro, entendeu? Então, é um livro que eu me lembro com carinho. Daí eu fiquei na dúvida dos próximos, que é Broken Country e A Estranha Sally Diamond. O que acontece? Broken Country é um livro que eu tava com altas expectativas, porque tava todo mundo, assim, falando super bem. Eu ouvi em audiobook e eu gostei. A leitura é super... nossa, né? Acontece, assim, várias coisas, você quer saber o que acontece, acho que, se não me engano, é passado, presente, alterando, eu não lembro. Mas, como eu tava com altas expectativas, ao contrário do anterior, né? Eu tava com altas expectativas, e aí eu não achei tudo isso. Mas é um livro que eu me lembro, mais ou menos, da história, e eu gosto. Então, fiquei em dúvida porque A Estranha Sally Diamond foi um que eu gostei muito da leitura, li super rápido, queria muito saber o que acontecia, tava incrível, eu só não gostei do final. Então eu fiquei em dúvida de onde colocar cada um, mas eu coloquei Broken Country atrás e depois A Estranha Sally Diamond, porque teve problemas em Broken Country na história e aqui eu tive problema só com o final, então, enfim. Tá aí os dois livros mais de suspensezinho, talvez, que eu li no ano, e eles ficaram meio juntos. Aí eu coloquei Tom Lake. Tom Lake é um livro que também é difícil de classificar, porque é um livro super interessante, eu gostei muito da leitura. O começo foi truncado, demorei ele pra passar ele do começo. Mas não é um livro que vai, talvez, marcar incrivelmente, porque ele não tem um enredo, assim. É uma mulher contando uma história de vida dela ali pros filhos e eu gostei muito, mas tem essa questão de que não é um livro que fica... por lembrar do enredo, entendeu? Então... E aí o próximo que eu coloquei aqui, Catábasis. Catábasis, que foi um livro que eu gostei, marquei, mas falei também nos vlogs que é um pouco... não é infantil, mas é meio bobinho em muitas partes. Eu acho que tem coisas que não precisava, que dava até pra cortar, demora muito. Enfim, eu falei bastante no vlog, mas é um livro muito bom. Então eu fiquei com essa coisa muito pra lá e pra cá com esse livro. E eu gosto que ele é bem molinho. É um livro assim. Daí coloquei What Happens in Amsterdam, que eu não sei se tem tradução já, se tiver eu boto aí. Mas é um livro que eu achei super fofo na época. Nossa, gente, é um livro que eu lembro ainda de várias coisas que aconteceram, então por isso a colocação. Aí coloquei Problematic Summer Romance, da Hailey Hazelwood, que não foi um 5 estrelas da Hailey Hazelwood. Até me dói falar, mas foi um livro que eu gostei muito e eu tava com medo de não gostar, então eu entrei meio tipo, não sei se vai dar bom, aquela temática ali, o age gap, mas eu gostei, foi muito fofo. Daí botei Somewhere Beyond the Sea, foi um livro que também eu comecei, daí eu fiquei um tempão sem ler, e é a continuação do A Casa do Marcerulho, que eu amei. Então eu tava com altas expectativas, mas ao mesmo tempo com medo, porque tipo, não precisa mesmo de uma continuação. Então esse começo ali, que eu demorei muito, meio que tirou um pouco da minha experiência de leitura. Porque eu tava ouvindo em audiobook, eu acho que não foi a escolha certa pro momento, tava me forçando. Enfim, demorei, daí peguei de volta e por isso que ele não ficou talvez ali nos melhores, como A Casa do Marcerulho, que acho que foi um dos melhores do ano, no ano que eu li. Mas... aí, eu gostei muito. Aí temos Mate, da Hailey Hazelwood,
que é o segundo lado, A Noiva. Eu não sei, eu acho que já deve ter saído tradução, porque os da Elie Wiesel saem bem rápido, né? Então, eu gostei bastante, acho que dei 4,25. Teve coisas ali que eu lembro de ter ficado meio, ok. Mas eu gostei e eu me lembro bem e talvez eu queira reler, assim, eu já reli A Noiva, né, antes de ler Mate, mas não sei, vamos ver. Daí, gente, por que eu falei que é uma lista subjetiva e não de questões literárias, né? Porque eu coloquei, por exemplo, agora a parte de despejo, ele não tá ali nos 10 primeiros, nem sei a quantidade aqui, mas é obviamente um livro que eu amei ter lido finalmente, assim, eu gostei bastante, mas ele não é um negócio assim, é um livro que vai ter me marcado, com certeza eu vou lembrar por muito tempo. Não consegui deixar ele nos melhores do ano, talvez porque eu tenho essa dificuldade com livros de não ficção, né? É uma história que, né, provavelmente tem ficção ali junto, mas é não ficção, né? O diário dela, e tem muitas coisas ali no começo que é mais repetida, depois da metade ainda vai melhorando essa questão de repetição, de coisas assim. Mas é um livro muito, muito bom, que não é porque não ficou nos meus melhores do ano que não será lembrado. Daí, The Rebel Witch tá na frente, não sei, talvez ver se tá atrás, porque eu nem lembro muito. Mas lembro que foi um final ok ali pra duologia. Acho que já deve ter tradução e não tem muito a acrescentar. Aí Blue Sisters, né, que foi um livro que eu tive essa dificuldade ali no começo, eu achei que não ia gostar ali pelas temáticas, muita droga, meu Deus, gente, o que é isso que tá acontecendo, essas irmãs? Mas eu terminei gostando muito. Eu gostei mais do que Cleópatra e Frankenstein e é um livro muito bom. Eu coloquei Becos da Memória. Foram livros que eu li meio perto, né? Quarto Despejo de Becos da Memória. Becos da Memória, assim, literariamente, como eu falei, né? Ficaria, obviamente, lá na frente da lista, mas é um livro que eu gostei muito de ter lido. Gosto muito de ler Conceição Evaristo. É o segundo livro que eu leio dela. Tem vários aí na minha lista pra eu ler, então super recomendo. Vamos lá. Temos A Serpente e as Asas da Noite. Eu nunca sei o nome desses livros. Sinceramente, eu acho que tem lançamento já do terceiro livro. Esse é o segundo? Ou esse é o primeiro? Enfim, aqueles livros lá do vampiro, de não sei o quê. E eu lembro bem da história. Eu lembro que eu terminei querendo muito a continuação, mas sinceramente não tô empolgada pra continuação. Então talvez por isso que ele tá aí, essa área cinza. Eu coloquei The Wedding People, gostei muito de The Wedding People. Olhando assim pra trás, olhando esses livros agora, teve várias coisas aqui muito bons. Eu acho que é a minha própria apatia, assim, de ter falado que, nossa, não teve livros super incríveis, porque os próximos, acho que tem mais uns 18 livros, são todos muito incríveis. E foram leituras muito incríveis. Eu não sei, eu acho que foi a minha própria apatia na hora de montar a lista. Aquela que não concorda nem com si mesma. Então, The Wedding People, né? Gostei bastante. É diferente, assim, e acho que foi o melhor livro de ficção do Goodreads ali do ano passado, aliás, de 2024. E gostei muito, e aí eu coloquei Dublinenses como próximo livro de contos aí do James Joyce. Um dia encararei Ulisses, mas esse foi o primeiro. É muito, muito bom, assim. No começo eu tava tentando entender ali, né, nos primeiros, tipo, tá, qual é que é. Li alguns artigos sobre e foi super interessante, assim. Ainda gostaria de ler mais coisas sobre alguns contos, mas ainda não fiz esse estudo muito aprofundado. Preciso me debruçar sobre os textos que eu salvei pra ler. Enfim, mas muito bom. Aí as heroínas, gente, as heroínas, né? Eu ouvi em audiobook na academia. Por que eu faço isso sempre com curso em Rena? Talvez porque os livros dela sempre são de fácil acesso em audiobook. Enfim, as heroínas. Incrível, livro incrível, eu gostei muito. Como próximo, Noites Brancas.
É um livro curtinho, né? Mas tem muita coisa ali interessante dentro desse livro curtinho. Gostei muito de ter lido. É uma experiência sempre interessante, né? Dostoiévski. E esse é um livro mais do começo ali. Então, Vidas Brancas, muito bom. Daí o segundo livro, As Cinzas e o Rei Maldito pelas Estrelas. Um negócio assim. Então, o da Serpente era o primeiro livro, esse era o segundo. Gostei mais do segundo? Nem eu sei, como eu falei, eu não concordo comigo mesma às vezes. E tá aí. Daí coloquei Bad or Steal. Eu gosto muito dos livrinhos dessa autora que envolvem Rome, Kentucky, que é essa série de livros, né? Se eu não me engano, esse é o terceiro já, ou o quarto? Não sei. Se eu não me engano, sai mais um aí agora em janeiro, dia 6? Não tenho certeza, mas se eu não me engano, sai mais um. Vai estar nos 26 para 2026. E eu gosto muito, é muito fofinho. Daí eu coloquei o livro das Semelhanças, que foi o livro de poesia que eu amei muito ter lido, que tava na lista da Federal desse ano, então gostei, como eu falei, né? A dificuldade de colocar um livro de poesia que eu amei muito numa lista, mas está aí o próximo. Gente, aí que começou a complicar, tá? Porque Uma Vida e Tanto, eu amei ter lido, olhando pra trás, eu sinto um pouco de apatia. Mas eu amei. Por quê? O que acontece comigo na hora de fazer a lista? Eu amei muito Uma Vida e Tanto, da Emily Henry. Foi, assim, uma leitura incrível, que teve coisas, né, que me incomodaram, mas que eu amei. E daí eu coloquei Onyx Storm. Quando eu li, gente, Onyx Storm, meu Deus, Tempestade de Onyx. Terminei assim, socorro. Só mais 2 anos no mínimo pro próximo livro. Ainda tô meio brava com isso. Mas, né, fiquei... daí no meu TikTok só aparecia isso. E olhando pra trás, assim, eu acho que é muito de momento, assim, no momento que a gente tá numa fantasia, a gente fica super tipo, meu Deus. Então, quando sair o próximo, provavelmente ficarei assim, mas já vai ser 2 anos. Gente, o céu tem que reler tudo. Isso me dá muita preguiça. Daí eu coloquei Say You Remember Me. Eu acho que saiu recentemente a tradução em português da Abby Jimenez. Eu amo os livros da Abby Jimenez. Tem 2 aqui nos melhores, né? Nessa lista de melhores 3, inclusive, porque tem uma novelinha. É isso? Então a Abby Jimenez eu amo muito, gente. Amo, amo, amo. Talvez ultrapassou ali ele Hazelwood, aqui é um pouco diferente, mas a Abby Jimenez é incrível. Aí eu coloquei o livro do Xadrez, que foi um conto ali do Stefan Zweig que eu ouvi em audiobook e eu... Nossa, me surpreendeu, porque eu gostei muito. Aí o próximo livro, que é da Abby Jimenez, Life's Too Short, que não tava ali, sempre que eu via vídeos dessa coleçãozinha da Abby Jimenez, né, que vários livros meio que com os mesmos personagens, né, que chamam de companion e tal, esse não tava nos melhores para as pessoas e foi um dos que eu mais gostei. Claro que tem várias coisas talvez condenáveis, é um livro um pouco mais antigo dela, mas eu gostei, não liguei pra essas coisas. Daí, logo em seguida tá The Fall Risk, que é uma novelinha ou um conto da Amazon que junta vários autores, né, pra publicar, e a Abby Jimenez colocou esse e eu amei, é muito fofinho, é curtinho, mas é muito fofinho. Eu tive dificuldade nos próximos 2, aí a gente já entra nos top 5. Porque totalmente diferente, mas enfim, eu coloquei Atmosfera, da Taylor Jenkins Reid, que foi um livro que, nossa, incrível, assim, amei demais. O final, não gostei tanto assim, talvez, mas uma leitura incrível. E aí coloquei Romeu e Julieta. Gente, Romeu e Julieta, eu amei ter lido. É aquele negócio de que mistura um livro bom, literariamente bom, e que a experiência de leitura foi incrível. Então, eu li no momento certo. Nossa, foi bom demais. E nessa edição maravilhosa, dantofágica. A tradução é do Rodrigo Tadeu Gonçalves. E eu amei a experiência de leitura e o livro incríveis. Daí vamos pro top 3, né?
Eu tava muito em dúvida de onde colocar esse, mas coloquei no top 3. E aí que aconteceu os de 4,75 virem antes de uns de 5. Então teve livros aí de 5 estrelas que ficaram ali mais pra trás. Acho que saiu Remember Me, Onyx Storm, Livro de Xadrez, porque The Bones Beneath My Skin, que foi um livro que eu dei, acho que 4,75, talvez por ser mais recente, mas me marcou um pouco e na hora de fazer essa lista eu quis colocar ele mais pra frente. Então, foi um dos últimos aí que eu li e eu gostei bastante. Aí eu coloquei My Friends, porque na hora que eu li My Friends, do Frederick Backman, eu tava com altas expectativas e eu não consegui ter 5 estrelas, não me lembro exatamente porquê. Mas é aquele livro que também cresceu conforme o tempo foi passando e eu fui pensando nele, até hoje eu penso nele, então tá em top 2. E não teve como, gente, o melhor livro desse ano foi Orbital. Também talvez tenha a questão de que foi uma leitura recente, mas tem muitas anotações aqui. É um livro que junta um livro bom, literariamente bom, e que não foi forçado de eu ler, tipo, eu devorava, amei. E não tinha como não ficar como o favorito do ano. Talvez eu tenha ficado mais empolgada com favoritos de anos anteriores, quando teve Jane Eyre, quando teve A Casa do Marcerulho. Então talvez por isso que eu senti essa um pouco apatia ali com os primeiros da lista. Mas livraço, incrível, ganhou o Booker Prize em 2024. Tá todo mundo aí falando, né? Tradução do Adriano Scandolara pela DBA e foi uma leitura incrível. Então, fechou com chave de ouro a minha lista. Acho que esse vídeo vai ficar grande, mas eu quis trazer o ranking de todos os livros que eu li, porque não foi tanto quanto em anos anteriores, mas não sei se farei isso nos próximos. Enfim, me diz aí quais foram os seus livros favoritos do ano, os livros que você não gostou tanto. Quero muito saber e se inscreve no canal para não perder aí os 26 livros que quero ler nesse ano de 2026. Um beijo e até o próximo. Tchau!